Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. E hoje nós estaremos meditando numa palavra de vitória para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Onde nos fala um pouquinho da passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, verso de número 11 em diante. Nos diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro ou um cortejo do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te ordeno ou eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isso mesmo, Deus visitou o seu povo, e Deus vai visitar a sua vida nesta noite. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A notícia se espalhou daquilo que Jesus realizou. E eu creio que a notícia vai se espalhar por aquilo que Jesus irá fazer na sua vida e na sua família. Hoje, então, iremos falar um pouquinho desta linda história, desta história tão impressionante, de uma vitória maravilhosa que Jesus realizou na vida de uma mulher. A Bíblia diz, no verso 1, que Jesus tinha acabado de sair de um momento também de cura, que era a cura do servo do centurião, e que após isso, subsequentemente, ele se dirigiu a uma cidade chamada Naim com os seus discípulos. E ali em volta de Jesus estava uma grande multidão. A cidade de Naim significa sereno,
lugar calmo, lugar tranquilo. Era uma cidade pequena que ficava aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Nazaré e por volta de 34 quilômetros da cidade de Cafarnaum, lugar na Galileia dos gentios, onde Jesus escolheu para ser o seu quartel-general. Pois ali de Cafarnaum, Jesus apregoava o evangelho e caminhava nas cidades por aquelas regiões. De Naim para Cafarnaum, aproximadamente, era a caminhada de um dia a pé. E Jesus então chega na cidade de Naim. Quando ele está se aproximando da porta da cidade, logo ele vê e percebe que estava vindo uma multidão num cortejo, trazendo alguém que seria sepultado naquele dia. O versículo de número 12 diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro, um cortejo do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Warren Wiersbe, ao analisar esse texto, ele diz que aqui nós vemos dois grupos distintos de pessoas, que ele usa a expressão dizendo que um grupo era a caravana da vida, o grupo que estava com Jesus. Porém, o grupo que estava acompanhando a mulher de Naim, a viúva de Naim, era a caravana da morte. O primeiro grupo de Jesus era o grupo da alegria, mas o segundo grupo da mulher era o grupo da tristeza, da consternação. Um era o grupo da vida e o outro o grupo da morte. Pois a vida e a morte estava prestes a se encontrar. E por que o texto enfatiza que quando Jesus está chegando, ele no versículo 12 se aproxima da porta da cidade? Segundo a tradição antiga, provavelmente aquela mãe somente poderia acompanhar o filho até a porta da cidade. Porque o cemitério nas cidades antigas sempre ficavam fora dos muros da cidade. E por que isso acontecia, pastor? Porque quando alguém morria, conforme a lei cerimonial, esta pessoa que estava morta era a mesma coisa que alguém impuro. E por isso que as pessoas evitavam colocar a mão ou se aproximar, e quando fizessem isso, tinha que dedicar um período, conforme a lei cerimonial, de purificação. E então, o texto destaca que Jesus, então, percebe este cortejo chegando à porta da cidade, tendo em vista também que a cidade de Naim só tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. E ali provavelmente seria o lugar da despedida desta mãe do seu filho. E é por isso que a cidade, sendo pequena e tendo uma única porta de saída, sendo que o cemitério seria do lado de fora, era muito comum acontecer o cortejo passando-se a pé pela cidade até chegar à porta e depois ser conduzido o corpo ao cemitério que estava do lado de fora dos muros da cidade.
Veja que coisa triste, né? Uma mulher ter que sepultar o seu único filho e ela não poder acompanhar até o cemitério. Parece um pouco aquilo que nós estamos vendo em nossos dias, por causa do Covid-19, desta pandemia. Quantos velórios o ano passado, este ano, eu participei e outros irmãos participaram. Velórios que não aconteceram na verdade, porque algumas pessoas infectadas saíram direto do hospital para o cemitério e não teve nenhum culto fúnebre, não teve nenhum cortejo preparado, porque tudo foi muito rápido e a pessoa foi sepultada em pouco tempo. E muitos dos familiares não conseguiram nem ter aquele momento de despedida, de proporcionar um culto de louvor e adoração a Deus em gratidão pela vida do ente querido, seja pai, mãe, avô, avó, tio, irmão. E isso é muito triste. Você não poder se despedir de alguém que você ama. Por mais que nós saibamos que aquela pessoa estava firmada em Jesus Cristo e que ela está guardada em Deus na eternidade. É uma sensação muito ruim, muito triste. Nós vivemos isso também em nossa família. Mas o que fazer diante desse tempo? Precisamos continuar confiando em Deus. E aquela mulher estava ali, levando seu filho para ser sepultado. Ele era filho único daquela viúva. Observe que esta mulher já tinha vivido a dor da separação do seu esposo. E agora ela se vê diante do sepultamento do seu único filho. E esse é um quadro que nós seres humanos não acostumamos. Sempre os pais esperam que um dia irão primeiro que os seus filhos. Mas quando o contrário acontece, é algo muito triste, é algo muito duro. O ano passado eu estive num velório, cujo pai já tem quase 80 anos, e ver o seu filho de 35 anos ter um infarto fulminante na empresa e partir. É uma dor muito grande para um pai e para uma mãe. E aquele moço, aquele jovem, era filho único desta viúva, como diz o versículo de número 12, a parte B. E este episódio era algo muito triste e sério ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro, era a morte de um jovem que tinha perdido a oportunidade de viver muito tempo pela frente. A Bíblia não diz do que ele morreu, mas a Bíblia diz que ele era um jovem. E quanta coisa um jovem tem para viver, quantos sonhos, quantas idealizações, quantos planos na vida, mas ver a sua vida ser interrompida na juventude é algo muito triste, é uma tragédia muito grande. Mas em segundo lugar, além de ser a morte de um jovem, era a morte de um jovem que era filho de uma mulher. Perder um filho é algo indescritível. É um sofrimento, uma dor que somente uma mãe e um pai que já perdeu seu filho pode saber
o quanto é difícil. Mas a tragédia é maior ainda, porque ele era o filho único de uma viúva. Ela não tinha outro filho. Ela já tinha perdido seu esposo. E agora ela perde o único filho. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao se aproximar, ele compadeceu-se daquela viúva. E é isso que Jesus faz ao se aproximar e dizer a ela: não chores. Quando eu olho para esse texto, eu percebo o quanto Jesus sentiu a dor daquela mãe, daquela viúva, quando estava acompanhando o cortejo com a multidão para sepultar o seu único filho. E nesta parte do texto, nós aprendemos algo muito relevante, que Jesus é aquele que enxerga a nossa dor. Ele vem e sonda nos momentos mais difíceis a nossa alma. Jesus sonda o nosso coração. Ele não está alheio ao nosso sofrimento, mas ele se compadece das nossas aflições. Ei, irmão, ei, irmã, o Senhor está falando contigo hoje. Ele não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, pois ele conhece o teu coração. Ele enxerga como ninguém pode enxergar a sua dor. Por isso, nesta noite, Jesus está sondando o teu coração. E ele tem uma palavra de vida para você nesta noite. Quando ele diz para aquela mulher, ele também diz a nós hoje: não chores. Quantas vezes, diante de situações adversas, quantas vezes, diante de problemas que para nós são insolúveis, nós nos colocamos a chorar e a sofrer. Mas Jesus conhece e enxerga a nossa dor. Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. E nesta noite, ele quer enxugar as lágrimas dos teus olhos. Ele diz a ti: filho, filha, não chores, pois eu estou aqui contigo. Aquela mulher, talvez mesmo com aquela multidão com ela, estava se sentindo tão sozinha, tão desamparada. E Jesus chega e se compadece dela e a ampara. Pois ele é o verdadeiro consolo para os nossos corações em tempo de angústia. Que hoje Jesus venha consolar o teu coração. Que a vitória de Deus alcance a sua vida nesta noite com esta palavra. A mulher já havia perdido seu esposo. Ela já tinha passado pela dor da perda de uma pessoa querida. E agora ela se vê novamente diante de uma outra perda, que era a perda do seu filho, o seu único filho. Era algo muito duro, muito dolorido para aquela mulher.
Eu não consigo imaginar o tamanho da dor e da aflição e da angústia daquele coração. E quantas vezes nós, diante de situações que nós não sabemos o que fazer, que não encontramos saída, que para nós parece o fim de tudo, parece que tudo está acabado, Deus nesta noite tem uma palavra para o teu coração, pois Ele conhece-nos internamente e só Ele é capaz de confortar, de consolar, de nos abrigar em seus braços e enxugar as nossas lágrimas. Perder alguém que nós amamos, é muito difícil. Imagine aquela mulher ter perdido 2 pessoas que ela amava muito, seu esposo e agora seu único filho. Mas Jesus vem ao seu encontro e diz a ela: não chores. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vim para te consolar. E mais do que isso, eu vim para te trazer uma vitória que ficará registrada por milhares e milhares de anos. E outras pessoas poderão ser abençoadas através daquilo que irá acontecer agora. Eu quero declarar esta palavra de Deus para a tua vida. Através daquilo que Deus irá fazer em sua vida, do milagre que Ele vai operar, muitas outras pessoas serão edificadas e abençoadas através do seu testemunho, diz o Senhor. Jesus se aproxima e diz a ela: não chores, pois naquele dia ele estaria enxugando as suas lágrimas. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, você que está recebendo esta palavra, hoje é o dia do Senhor enxugar as tuas lágrimas. Pois Ele vai na frente, pois Ele é quem conduz tudo. E na hora certa Ele irá te surpreender, como Ele surpreendeu aquela mulher. O nosso Jesus é um Jesus que nos surpreende em cada ação que Ele faz. Eu sinto aqui a glória, a presença de Deus, porque eu sei que esta palavra tem endereço, e a presença de Deus vai alcançar aí a sua casa, a sua vida, e vai ministrar aquilo para qual o Senhor preparou para esta noite. Jesus, ao se aproximar, Ele toca o esquife. O verso 14 diz claramente: chegando-se, tocou o esquife e parou aqueles que estavam conduzindo. O fato de Jesus tocar o esquife, ou o caixão, que na verdade naquela época era um caixão muito simples, aberto, ele não tinha a mesma pompa de sepultamento e da riqueza que existia no Egito, com os faraós, com aquelas pessoas que eram embalsamadas ou mumificadas. Mas aqui está falando de um sepultamento simples, de um caixão aberto, de um corpo coberto por um simples pano. E não era comum
durante o cortejo, a não ser aqueles que estavam ali carregando, que já também eram considerados impuros e ao sepultar precisariam passar pela lei cerimonial da purificação. Mas Jesus não se incomoda que alguém morto ou impuro esteja ali e ele se aproximar como se tivesse com medo de contaminar-se. Não, Jesus não tinha esse medo. Pelo contrário, Jesus tinha prazer de se aproximar e mais do que isso, Jesus toca. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, onde Jesus toca, o milagre acontece. Onde Jesus toca, maravilhas acontecem. Cura, milagre, ressurreição, salvação, libertação. Em nome de Jesus, seja tocado nesta noite. Seja tocado aí nesta enfermidade. Seja tocado neste problema. Seja tocado no seu coração, na sua alma, nesta angústia que tem te consumido. Pois hoje o Senhor enxuga as tuas lágrimas. E Ele se aproxima e toca. Pois aquele que tocasse um imundo não poderia agora adorar em público por alguns dias, até passar o período da purificação. Mas Jesus não só toca, Ele também para o cortejo. Eu imagino que todos ficaram admirados, querendo entender o que estava acontecendo, quem era aquele homem, o que ele iria fazer ou o que ele iria falar. Jesus para o cortejo e se volta para aquele jovem e com uma autoridade sem igual. Jesus diz àquele jovem morto: jovem, eu te ordeno, eu mando, porque só Jesus tem poder sobre a morte. Só Jesus tem poder para, através de uma palavra, mudar toda a situação. E hoje Deus libera uma palavra para a tua vida, aleluia. Deus libera uma palavra para o teu coração. E diz para ti que essa situação irá mudar, aleluia, para a glória do nome dEle. Ele diz ao jovem: eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, aquele jovem levantou e começou a falar. Lawrence Richard diz que este acontecimento havia sido chamado como o milagre supremo. Porque de todos os milagres realizados em alguém com vida, o milagre mais difícil era fazer em alguém que estava morto. E só Jesus tem esse poder de chamar alguém da morte para a vida, como ele fez com seu amigo Lázaro após 4 dias. Jesus é poderoso, pois Ele é o autor da vida. E Lawrence Richard diz que este milagre é um milagre supremo e também um milagre que ficou marcado no ministério de Jesus e na vida daquelas pessoas, pois também esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus no sentido da ressurreição de uma pessoa.
Jesus, verso 14 e 15, ressuscita aquele jovem. E a Bíblia diz que ele restitui o filho à sua mãe. E o Espírito Santo fala conosco nesse instante. Hoje é noite de restituição. Jesus está liberando uma palavra pelo seu Espírito Santo à sua vida e dizendo a ti que Ele é poderoso para restituir aquilo que foi perdido. Jesus devolve a esperança àquela mãe. Ele devolve a alegria àquele coração. E ele dá uma nova oportunidade àquele jovem, para que ele voltasse a sonhar, para que aquela mãe voltasse a ter esperança e alegria. Isso significa dizer que Jesus é capaz de ressuscitar. Talvez alguma coisa esteja morta em sua vida. Talvez um sonho que você desistiu de sonhar. Talvez algo que você desistiu de conquistar. Talvez algo que você já não acredita mais que pode acontecer. Sonhos, projetos, esperanças frustradas. Algo que precisa ser ressuscitado por Deus nesta noite. Algo que Jesus precisa trazer novamente, para também trazer a esperança e a alegria ao teu coração. Saiba que Jesus é poderoso para fazer isso. No verso 16, diz que quando tudo isso aconteceu, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: olha o que um milagre pode fazer. Ele pode fazer com que as pessoas se voltem e glorifiquem a Deus. E quando Deus realiza algo em nossas vidas, este é o grande propósito, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Pois nós fomos formados e criados para louvor e glória do nome do Senhor. Que o milagre que Deus operar em sua vida, do milagre que Ele já operou na sua vida, seja para a glória do nome dEle. E que mais pessoas possam glorificá-lo por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo hoje em sua vida. E quando todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, eles diziam: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Que esta noite Deus venha visitar a sua vida. Que Deus visite os teus sonhos. Que Deus visite o seu sono. Que Deus visite a sua família. Que Deus visite o seu lar agora. Que Deus visite a sua vida poderosamente aí agora, pelo poder do Espírito Santo, e você seja curado, tocado para a glória de Deus Pai. Coloque a mão aí nessa enfermidade agora. E eu quero liberar esta palavra profética para a tua vida.
pois Jesus Cristo é poderoso, Deus é poderoso, o Espírito Santo é poderoso. Onde você estiver, Ele é poderoso para visitar a sua vida agora e operar o milagre. Pois Deus é Deus que tem prazer de visitar o seu povo. Deus quer nos visitar nesta noite. Deus quer visitar a nossa família, a nossa casa. Deus quer colocar a mão sobre este problema. Ele quer curar. Ele quer salvar. Ele quer operar o milagre. Ele quer realizar o impossível, pois só Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Que nesta noite você seja visitado pela gloriosa presença do Espírito de Deus. Oh, aleluia! E a glória do Senhor venha inundar a sua alma, a sua vida. E assim como aquela viúva de Naim recobrou a esperança, o ânimo, a alegria, a vida que ressurgiu diante dos seus olhos, eu declaro a vida de Deus sobre você, sobre a sua família, no nome de Jesus. Que você venha receber esta palavra nesta noite e sentir esta glória, esta presença neste culto de vitória, pois eu creio na vitória de Deus sobre a tua vida, eu creio na vitória de Deus sobre a minha vida, eu creio na vitória de Deus sobre a vida da minha esposa, da minha casa, como eu creio na sua vitória, na vida da sua família, da sua igreja. Eu creio que o nosso Jesus é poderoso ainda hoje para fazer como fez na vida desta mulher. Nós iremos louvar a Deus com uma canção e logo após estaremos orando pelos pedidos de oração. Que você possa crer nesta noite que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Em nome de Jesus.